Fala aí, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar tudo sobre o confronto entre Flamengo e a LDU, aquele jogaço que movimenta a torcida e coloca à prova o elenco do Mengão. Vamos trazer as análises completas desses principais programas esportivos, do dono da bola do Rio, do jogo aberto do SBT Sport Rio, também todos os destaques da ESPN Brasil. Gente, vamos trazer tudo para vocês. E claro, o quadro completo sobre esse confronto. E também vamos falar sobre essa chegada aí do Lancelotti. O Lancelotti está vindo para a seleção, já anunciou, né? Deu entrevista aí exclusiva e a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês aqui. Por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e fica comigo até o final do vídeo, porque o vídeo hoje tá insano. Lembrando, galera, de deixar aí o inscrito para o Jogo Aberto Sport Rio, SBT Rio Esporte, também os donos da bola e a ESPN Brasil. Agora vamos pro vídeo. Direto então do Ninho. E aí, Pedro, bom dia. Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço para você, um abraço Jailson, Marra, todo mundo ligado aí no Sport Center. Estamos de volta, não do break, não do intervalo, mas depois de um período de descanso. Foi minha vez de ficar naquele famoso potinho, descansando, e vamos seguir temporada por agora. Estamos aqui no Ninho do Urubu. Flamengo abriu o CT na manhã desta terça-feira para a imprensa, semana muito decisiva, porque na quinta-feira, com transmissão da ESPN, tem confronto com a LDU. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença, especialmente o time equatoriano, para voltar à zona de classificação. Não vai ter o Alan, tampouco o Pulgar, os 2 lesionados, expectativa de Everton Araújo. Mais uma novidade no Flamengo nesta terça-feira é a contratação de Rodrigo Caio. Lembra dele? Ídolo do Flamengo, mas não para jogar ali, não para atuar na defesa. Agora, ex-jogador, Rodrigo Caio vai integrar a comissão técnica do Felipe Luiz, velho companheiro. Felipe Luiz procurava ali um integrante que tivesse vivido ali o campo mesmo, fosse jogador, enfim, o acompanhasse. Mas então, depois da demissão do Daniel Alegria ontem, aí o Rodrigo Caio já é o contratado, mas vai ser um contratado para a comissão técnica fixa do Flamengo. Então, ele faz parte agora do corpo técnico fixo do Flamengo. Já participou hoje das atividades aqui no Ninho do Urubu. E mais daqui a pouquinho a gente vai acompanhar uma coletiva de imprensa com o lateral esquerdo, Alexandro. Aí a gente traz as novidades, na verdade, ao longo da programação dos canais Disney. Então é isso, todo mundo de olho no Flamengo nessa semana super decisiva de Conmebol Libertadores. Bruno. Boa, Pedro, obrigado, viu? Bom retorno para você e bom retorno também para o Rodrigo Caio, de tanta história no Flamengo e agora voltando para integrar a comissão técnica do Felipe Luiz, o melhor de Conmebol. O lema no rubro-negro essa semana é vencer. O Flamengo tem uma decisão na quinta-feira em que a vitória é o que mais interessa. O desafio será em casa, pela Libertadores, em que a equipe não anda muito bem. Até agora, o time soma 5 pontos e é o terceiro colocado do Grupo C, atrás de Central Córdoba e LDU, próximo adversário, ambos com 8 pontos. Para se classificar para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer os 2 próximos jogos. Mesmo assim, nessa primeira partida, precisa vencer por 2 gols ou mais para ultrapassar os equatorianos. Temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição é: não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe. Porque se está na Libertadores é por algo. É porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. A vitória no último sábado deu um gás a mais para a equipe que almeja continuar sonhando alto na Libertadores. E também o destaque de Arrascaeta. O uruguaio foi o autor do gol contra o Bahia. Nos últimos 7 jogos do Flamengo no Brasileirão, considerando os que Arrascaeta atuou, ele marcou 7 vezes e deu 3 assistências. Já na temporada 2025, são 10 gols.
Com isso, está próximo de igualar o ano mais goleador pelo rubro-negro. O Flamengo precisa de toda a força de seus jogadores para o desafio. Mas para o jogo, o Filipe Luís já terá o desfalque de Eric Pulgar. O chileno saiu machucado e, após exame, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O mesmo aconteceu com o Alan. Os dois já começaram o tratamento. O substituto de Pulgar deve ser Everton Araújo. O jovem de 22 anos, inclusive, já enfrentou a LDU como titular. Mas o Flamengo terá a seu favor seu 12º jogador para um confronto decisivo do rubro-negro. Precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, a missão do Flamengo não será fácil, mas o foco do time é ir com tudo para ficar com essa vaga. Vem falar comigo, olha só, hoje tem um jogo importante para o grupo do Flamengo, que vai acontecer, e tem notícia também importante com questões clínicas no Flamengo, é isso? Exatamente, esse jogo importante que você mencionou é Deportivo Táchira e Central Córdoba. O ideal para o Flamengo, obviamente, é o Deportivo Táchira ganhar, mas eu acho difícil isso acontecer. Se acontecer um empate, já é maravilhoso para a torcida do Flamengo, porque isso aumenta demais a probabilidade do Flamengo ser líder. É óbvio, o Flamengo precisa vencer os 2 jogos que restam em casa, contra a LDU na quinta-feira e depois o próprio Deportivo Táchira, que é o time que está todo mundo batendo. Então acredito que o Flamengo irá vencer. Mas o Flamengo não precisa só vencer a LDU, tem um saldo de gols também. O ideal seria golear. Então o Flamengo tem que partir para cima e fazer um placar elástico pensando no saldo de gols, que é critério de desempate nessa fase de grupos da Libertadores. E sobre a situação clínica, a Alce citou ali o Pulgar como ausente, o Alan também está ausente. Você comentou durante a semana, exatamente. Né? E o Flamengo soube hoje também que o Gonzalo Plata também não vai conseguir ficar à disposição e vai para o seu 3º jogo seguido como desfalque por conta de um edema ósseo. Eu particularmente acho um desfalque que preocupa bastante, porque é um jogador que ele estava muito bem no esquema tático do Filipe Luís, e ele faz várias funções do setor ofensivo. Digamos que é o coringa do setor ofensivo do técnico Filipe Luís, mas ele não vai ficar à disposição. Então são desfalques que eu considero desfalques importantes. O Alan não é titular, beleza, mas ele poderia substituir o Pulgar, até porque ele vive ou estava vivendo o melhor momento que o Everton Araújo, que provavelmente vai substituir o Pulgar. Então são desfalques importantes não só para esse jogo. Tem que ver como é que vai ser também para os próximos jogos. O Flamengo tem uma sequência aí extremamente importante, pensando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Pensando nesse jogo com muitos gols, você acha que o Flamengo pode mudar um pouco o jeito de jogar? A gente já sabe que é completamente já estabelecido pelo Filipe Luís, né? Pode trocar peça, pode entrar o Pedro, sair o Pedro, entrar o Arrascaeta, sair o Arrascaeta. Reserva é sempre... A gente já entendeu que ele tem uma identidade, um CPF ali para o jeito do Filipe Luís jogar. Mas você acha que ele pode mexer muito mais nas peças para tentar dar um poder de finalização? Ou aquele toque que ele dava, que você trouxe essa informação aqui pra gente, vamos chutar na boa. Será que ele vai falar agora, vamos chutar essa bola e tentar no gol? O que você acha, Venê? Inclusive, sobre isso, uma curiosidade. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo finalizou apenas uma vez de fora da área. Foi o time que menos finalizou, mas não é o time que menos finaliza, entende? Ou seja, o Flamengo ele chega muito próximo ao gol para poder finalizar. Eu acho que esse toque que você está se referindo é a entrada do Pedro novamente no time titular, porque ele é o jogador mais letal do setor ofensivo, é o goleador do setor ofensivo do Flamengo, que tem bons atacantes, mas não tem atacantes com essa virtude que o Pedro tem. Então acho que esse seja o toque. Botar o Pedro no time titular novamente, o que não aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, e aí você tendo o Pedro em campo, as chances de você fazer gol é muito maior. Eu acho que esse vai ser o toque. Agora, a característica vai ser a mesma, intensidade alta, fica a dúvida de como vai ser no segundo tempo. Porque no segundo tempo o Flamengo tem caído de produção e não é culpa do Filipe Luís ou dos jogadores. Para mim é culpa do forte calendário, número de viagens. Óbvio que se o Flamengo tivesse vivendo um momento melhor na fase de grupos da Libertadores, aconteceu aquilo que a gente mencionou aqui no programa. Eles tiveram que mudar a estratégia. Ia inverter, né? O que fez no início ia fazer no fim. Perfeito. Se o Flamengo tivesse agora com a situação bem encaminhada para a classificação, poderia fazer um controle maior de minutagem, pensando no Botafogo no final de semana, e depois ainda tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas não.
O Flamengo tem a obrigação de não só vencer, mas também buscar um placar elástico dentro do Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. E o Rodrigo Caio vai fazer parte da comissão técnica do Filipe Luiz. É o Rodrigo Caio, o que era zagueiro do Flamengo. Ele assume a função que era do Daniel Alegria, que foi demitido ontem. Venê, duas coisas aí para o nosso público entender. Primeiro, essa função do Rodrigo é tipo Marcão no Fluminense? Ou não? Segundo, é do Filipe Luiz ou do Flamengo? Por exemplo, se o Filipe Luiz for embora, o Rodrigo Caio fica ou o Rodrigo Caio vai junto com o Filipe Luiz? Pelo que eu entendi, Fernando de Amar, ele vai fazer parte da comissão do Filipe Luiz no Flamengo. Se o Filipe Luiz for embora, isso aí vai ser um debate posteriormente, se ele vai continuar ou ele vai seguir com o técnico Filipe Luiz. Eu confesso para você que eu fui pego de surpresa porque eu não esperava o Rodrigo Caio se aposentar tão jovem. Ele tem apenas 31 anos e é um jogador que eu vi de perto. Foi um dos melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Flamengo. O que ele fez em 2019, poucos conseguiram fazer com a camisa do Flamengo. Lamento, mas aconteceu. Mas ele vinha se preparando já há muito tempo. Ele fez cursos pela CBF. Como o Filipe Luiz também? Como o Filipe Luiz. É um cara que, assim, estudioso, inteligente. É um cara que já buscava isso e já pensava isso no pós-carreira. Mas eu fui pego de surpresa porque ele tem apenas 31 anos. Se você me perguntar se eu gostei, gostei. Porque ele é um cara que tem uma identidade com o Flamengo, conhece o ambiente do Flamengo, conhece o dia a dia do Flamengo e, assim, tem buscado evoluir. Agora, se ele é o ideal para essa função, quem sou eu para dizer isso? Ele é melhor que o Daniel Alegria, que estava lá e que o Filipe Luiz vivia elogiando quando o Flamengo estava indo muito bem em jogadas aéreas, que era a função do Daniel Alegria, porque era ele que treinava a jogada aérea no esquema tático do Filipe Luiz. Quem sou eu para dizer isso, se ele é melhor ou pior? Agora, o Rodrigo Caio, por que eu vou ser contra a chegada de um cara como esse, que tem muitos títulos com a camisa do Flamengo, uma identidade muito grande com a torcida do Flamengo? Por que eu vou ser contra? Na parte de dentro, né? Gabi Marino, direto do Ninho do Urubu, para trazer as informações do Malvadão, que joga amanhã a sua sorte contra a LDU no Maracanã. Boa tarde, Gabizinha. Tudo bem, GV? Boa tarde para você e para todos ligados nos Donos da Bola. Pois é, falo direto dentro da sala de coletiva aqui do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, com muitas informações. A primeira delas é que Rodrigo Caio foi anunciado como novo auxiliar técnico permanente do clube, ele que chega para a vaga do Alegria, demitido pelo Flamengo. E o que a gente conseguiu apurar dessa demissão? Existia um desconforto por parte do técnico Filipe Luiz em relação à qualidade do trabalho do Alegria e o Flamengo queria alguém com mais vivência do campo, então o Boto foi ao mercado e entrevistou 4 ex-jogadores que tinham mais proximidades com o Flamengo e aí o Rodrigo Caio foi um desses escolhidos, né? O Boto entendeu que ele tinha mais proximidade com o Flamengo e estava mais preparado para assumir então o cargo de auxiliar técnico do clube. O Rodrigo Caio então já participou do primeiro treinamento aqui no Ninho do Urubu junto com os outros jogadores, treino esse que prepara o time, como você disse, para a partida contra a LDU pela Libertadores, jogo importante para o Flamengo. E aí depois dessa atividade, o lateral Alexandro concedeu entrevista coletiva e projetou justamente esse duelo. A gente tem a palavra dele, vamos ouvir. Sabemos a importância dessa vitória, sabemos a importância de fazer um bom jogo e, enfim, estamos treinando bem para poder chegar e fazer um ótimo jogo e concluir essa vitória que vai dar possibilidade de a gente passar para a próxima fase. Para esse jogo contra a LDU, o técnico Filipe Luiz não poderá contar nem com Alan, nem com Pulgar, os dois com uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita, e também o Plata segue fora por conta de um edema ósseo no joelho. E aí a gente conversou também com o médico do Flamengo e ele nos atualizou sobre a situação do Vinha, disse que o jogador está evoluindo muito bem e há uma expectativa para que ele fique à disposição da comissão técnica na Copa do Mundo de Clubes. E aí voltando um pouquinho para a coletiva do Alexandro, claro, a gente não deixou de perguntar sobre o Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, e aí o Alexandro respondeu uma pergunta sobre a expectativa dele ser convocado para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos ouvir. Bem, eu sempre tive expectativa de ser convocado pela seleção brasileira e sempre tive à disposição.
Então, independentemente agora com o Ancelotti, mas antes com os antigos treinadores, eu sempre me coloquei à disposição e tenho certeza que o Ancelotti vai vir e vai fazer um ótimo trabalho, assim como ele fez por onde passou. Tá aí então, GV, pessoal ligados nos donos da bola. Rodrigo Caio, novo auxiliar técnico permanente do Flamengo, ídolo do clube. E também a palavra do Alexandro falando sobre esse jogo contra a LDU, jogo importantíssimo na Libertadores, e também sobre seleção brasileira. GV? Muito obrigado, Gabi Marino, com todas as informações. Fernandão, eu acho que estava fazendo falta para o Flamengo, como ter o Marcão, né? Como teve o Lúcio Flávio durante muito tempo, até daquele problema lá em 23 e acabar desandando a maionese. O Vasco tentou implementar, mas ainda não foi. Esse auxiliar permanente. E aí eu acho que o Rodrigo Caio agrega muito também nessa coisa do duelo entre comissão e jogador. A gente sabe como é que é o treinador, o auxiliar permanente, o cara que não está relacionado para a viagem, ou o cara que está em uma fase, o cara chega ali, troca uma ideia. Gostei do nome. Eu gostei porque é um cara vencedor, um cara que conhece a história recente vencedora do Flamengo. Há pouco tempo o Flamengo tinha lá o Juan, tinha o Fabinho Soldado, que era uma parte mais administrativa, mas estava presente no dia a dia também. Enfim, esses jogadores que conhecem o DNA do clube, que sabem como é que funciona, são importantíssimos. É claro que com uma preparação adequada para a função que ele vá vir a exercer no Flamengo. A gente sabe que o Rodrigo Caio é um cara inteligente. Como o Filipe Luís deve ter se preparado durante esse processo de pré-aposentadoria. E o Flamengo foi bem no mercado. A gente espera que ele consiga fazer um bom trabalho e colher esses frutos mais rapidamente, porque a gente sabe que o Flamengo precisa muito desse equilíbrio, tanto defensivo, ofensivo e dentro do meio campo. Bigode, ele falou pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente é ansioso por isso, o véi Carletos. Tom Guimarães chegando, estará Carlo Ancelotti. Carleto. Sentimiento personal, obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Lo quiero terminar lo mejor posible y por el respeto, gran respeto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores, estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. Que el fútbol, como en la vida, son aventuras que empiezan y que terminan. El día que he llegado aquí al Madrid, siempre he tenido en cuenta que un día se acababa. Este día va a ser el 25 de mayo. Se acaba, como he dicho, un periodo muy bonito. Yo creo que yo lo he pasado muy bien. Creo que todos lo han pasado muy bien, pero como en todas las cosas de la vida, hay un momento que tú tienes que... se acaba la vida, el día 26 hablaré de un otro desafío, que es para mí algo muy importante, y como ha sido importante este periodo pasado con el Real Madrid. Nunca he tenido un problema con el club y nunca voy a tener un problema con el club. Lo he repetido muchas veces. Es un club que tengo en el corazón. Bom, benefícios são importantes para todo trabalhador, inclusive para o técnico da seleção brasileira. E ele chega com um pacote completo por aqui. Segundo a nossa fonte, o jornal O Globo, o salário é cerca de 4 milhões de reais por mês. O bônus, caso ele vença a Copa do Mundo, será de 31,6 milhões de reais. Terá um apartamento no Rio de Janeiro, jatinho fretado pela CBF para deslocamentos para o exterior e plano de saúde e seguro de vida. Com essa proposta, Ronaldão, eu digo sim também. Eu também digo sim, vou falar uma coisa por 4 milhões.
Não dá pra gastar isso não, bebê. Não dá pra gastar isso aí, doutor. 4 milhões por mês? Tem gente que dá. Como é que vai gastar Tem isso? gente que consegue. Mas é só pra ele ou pra comissão técnica toda? 4 milhões eu O que nós temos de informação é que é pra ele. Pra ele. Mas a comissão técnica. Quem chegar que se vire, bebê. Você viu o que o doutor Marco falou? Você viu o que o doutor Marco falou? Marco Aurélio? Você vê. 4 milhões eu fico até preso. Perde o réu primário. Cara, não sei não, doutor. É discutível, não é? Agora, o que não é discutível é a qualidade até agora apresentada pela carreira de Carlo Ancelotti. Se o Brasil foi buscar um técnico estrangeiro com ideias que são vitoriosas na Europa, o principal centro de futebol do planeta, o Ancelotti era um dos candidatos mais cobiçados. Tanto é que a CBF esperou por ele. Ele não está no melhor momento no Real Madrid, por isso também deixa o clube merengue. Porém, Ancelotti já deu várias demonstrações que é muito competente, Marco Aurélio Cunha. Sem dúvida, um treinador vitorioso, cara seríssimo, que tem boa convivência com os brasileiros. Vai ter dificuldades, como o futebol brasileiro traz dificuldades para qualquer treinador. Mas se ele tiver uma boa assessoria, pessoas que se juntem a ele de forma positiva, eu acho que ele vai fazer um ótimo trabalho. Não tem muito o que fazer também. É ter boa visão dos atletas, ter a estratégia possível e comando. A seleção brasileira precisa de comando. Vem de cima para baixo, mas também vem do treinador para com os atletas. Chico, já foi anunciado que Rodrigo Caetano e Juan estão indo para Madrid para conversar, porque tem aquela pré-lista, que é sempre agora divulgada, não era assim, mas o Dorival já fez isso, você seleciona alguns nomes para chegar nos 23. Como é que você imagina que vai ser essa conversa? O Ancelotti estará aberto a ideias, ao conhecimento dessa dupla em relação ao que acontece aqui no futebol brasileiro? Ou ele já vai com algo pré-concebido, algo que tenha a autoria de Carlo Ancelotti? Eu acho que nesses primeiros momentos ele ainda vai sentir o terreno. Ontem eu escutava o Paulo Roberto Falcão aqui no programa do Galvão, que tem relacionamento com o Ancelotti, dizendo que ele é um sujeito muito aberto, muito humilde, ele escuta muito. Então eu imagino que ele vai escutar, até porque o conhecimento do futebol brasileiro como um todo, talvez ele não tem como ter mesmo, ele vive no ambiente europeu. Agora, é fato também que nos últimos anos a nossa seleção ela é muito mais europeia do que com jogadores atuando aqui. Então, a base estando lá, eu acho que o Ancelotti já tem uma noção do que fazer. Agora, é claro, né? Tem as observações, tem o ciclo, né? A gente está no 3º ano do ciclo. Então, será que esse ciclo vai ser respeitado? A gente vai resetar tudo? Vai começar tudo do zero? Tem jogadores aqui no Brasil, o Gerson, por exemplo, mesmo que... sei lá, nos últimos 3, 4 jogos, não esteja vivendo um grande momento, até onde a gente sabia era titular da seleção brasileira, é que o Ancelotti agora vai recomeçar o seu trabalho. Mas, para responder a sua pergunta, vai ouvi-los, mas evidentemente que ele vai colocar as suas ideias, mas não vai ser muito diferente, talvez o Casemiro, que o Dracena citou mais cedo aqui, mas não vai ser muito diferente do que lá está, Renata, porque o que nós temos é o que está posto, né? O nosso elenco, as nossas possibilidades, elas estão aí. Então, pode ser que tenha uma ou outra novidade, mas eu não imagino grandes revoluções. Ulisses, o problema do Brasil era treinador ou esse não era o principal motivo do insucesso da seleção brasileira? Claro que não é o principal motivo do insucesso da seleção brasileira. É a baderna que é o futebol brasileiro. Isso aí está certo. Uma coisa que, para complementar o que o Chico disse, uma coisa que vai ter na conversa entre eles é intérprete, né? Isso é óbvio. Agora, em relação a seleção brasileira, o Ancelotti... Era piada? É no espanhol que você vai ver. O Juan não fala italiano? O que acontece... Fala. Jogou, né? O que acontece... Será o Juan, o intérprete, entendeu? O que acontece é... Rapidinho, né? O que acontece é o seguinte, em termos de seleção brasileira, que eu vejo, é o descrédito direcional da seleção. Ninguém como comanda a CBF. Existe um desgaste muito grande, a maneira como foi reeleito, as coisas como são, através de liminar, tudo, não é uma coisa explícita, né? Muita gente concorda, às vezes, gosta disso, né? Mas eu acho que deveria ser uma coisa, embora é uma entidade particular, uma coisa que é do povo, que é a seleção brasileira, que foi tirada do povo, né? E por vários motivos, amistosos sempre fora do Brasil, jogos sempre fora do Brasil, a distanciar a seleção, existe uma mágoa de torcedor para com a seleção brasileira. Mas eu acho que o Ancelotti, ele é um cara assim que chega para organizar tudo isso, sabe, Renato? Ele tem condição, ele sabe o que fazer. E o Edu tá certo em relação ao Casemiro. O Ancelotti, quando o Casemiro saiu do Real, ele chorou.
O Ancelotti chorou com a saída do Casemiro porque ele era um jogador fundamental para a equipe dele. E tinha um carinho e gostava da pessoa do Casemiro. E ele voltou a jogar bem, né? Então, e voltou a jogar bem. Embora na última Copa eu fiquei meio chateado com ele naquele jogo, o último jogo que nós tivemos na Copa. Né? Podia ter dado uma chegadinha. Mas, enfim, o Casemiro é um dos caras que pode ser um dos líderes. Kaká pode vir trabalhar com ele. O próprio Falcão, ontem que estava no Galvão, né? E amigos, é um cara que pode trabalhar com ele. Eu acho que é um caminho muito bom para a seleção brasileira. Eu estou esperançoso. E tem um detalhe, Garbi, não adianta a gente ficar pensando nesse momento, o que o torcedor quer? Resultado, uma Copa do Mundo, ou ele quer alguém que entenda o que é o Brasil, as nossas regiões, a nossa geografia, a nossa culinária, a nossa cultura, que tenha nascido aqui? Eu acho que nós estamos num ponto em que, para a seleção se reaproximar do torcedor, ela vai precisar de resultados e bom desempenho. Se ela conseguir aliar as duas coisas, seria um cenário ideal, até pensando em ganhar uma Copa do Mundo e disputar com outras potências que aí aparecem. Mas tem um detalhe, há muito tempo eu deixei de acreditar que o técnico brasileiro, não nada contra os que estão aqui, acho que no futuro Felipe Luiz, Rogério Ceni, muitos podem aparecer, mas hoje eu quero uma seleção competitiva, eu quero um Brasil que faça como o começo do Dorival, que vá para a Europa e ganhe amistosos, que ganhe partidas valendo, que possa nas eliminatórias não só vencer adversários, mas mostrar esquema tático, comprometimento, ações ofensivas que sejam transformadas em gol. E a gente não vê, o Brasil não joga bem, o Brasil não empolga e a gente precisa disso de novo. Até porque quando o time da gente não vai bem, quem sabe a seleção compensa. Não existe mais isso. O Ancelotti por clubes, é o cara, né? Um dos principais da história, Champions, ligas nacionais, tudo. Para muitos ele é o maior da história. Para mim existe discussão. Ele, vale debate. Alex Ferguson. Ferguson, o Guardiola, existe a discussão. Estar entre os melhores é ótimo, gente. Estar entre os melhores já é um privilégio. E ele chegou no topo, né? O que o Ancelotti poderia almejar mais? Não é almejar, né? Mas o que ele poderia almejar por clubes? Não, o que ele poderia almejar por clubes? Telefone para você. Pro Ulisses seria almejar. Almejar. Mas o que ele poderia almejar mais por clubes? Mundial? Não, se ele ganha uma Copa do Mundo, acho que ele se torna o maior. Não, eu acho que ele tem que comemorar e sumir do mundo. Aposentadoria, porque não precisa mais nada. Agora dá uma segurada. Zerou o jogo. Agora, por clubes, muito, né? Mundial, do zerou. Lado do Ulisses aqui. Champions, zerou. Ganhou 5 das principais ligas da Europa. Zerou. Campeonatos, zerou. Tudo lá. Agora, para um cara como Ancelotti se credenciar ali como campeão do mundo com a seleção brasileira... Tá louco, cara. Então eu imagino que ele esteja também motivado. Não é só a seleção brasileira precisa do Ancelotti. O Ancelotti também agora precisa desse momento pra, tô na seleção brasileira, vou numa Copa do Mundo no momento que ninguém acredita na seleção e vou pra cima. Vou mostrar que eu sou o cara. Então, pra mim, pros dois lados. Pro Brasil, é o melhor possível que tinha, né? Ainda existe a discussão, será que o Jorge Jesus, Abel Ferreira, que já conhecem tudo? Só que é o Ancelotti. O Ancelotti é outro nível. Pra ele, também. Agora tem o grande momento dele de se credenciar como o maior da história, sendo campeão do mundo com a seleção brasileira. É excelente para os dois lados, Fê. Não, seria lindo. Gente, eu nem gosto de sonhar muito, porque eu ando sonhando pouco, na verdade. Estou mais na realidade. Só que ontem... Eu vivo sonhando, eu vivo sonhando. Às vezes é bom. Você cai na cama, né? O tom é menor. Eu vivo sonhando. Ulisses, ontem ele declarou aqui no programa que já virou pachecão, já tá torcedorzão da seleção brasileira. É tudo ão. Everton, o cara vai chegar mesmo, já confirmou. Boa tarde. Agora é acompanhar esse novo trabalho e torcer, Everton. É isso aí. Boa tarde. Boa tarde. Ancelotti chegou antes que ele no programa. Boa noite, Everton. Você está hoje com uma indumentária que te rotula como uma Faria Limer. Você parece aquelas mulheres daqueles bancos, daquelas fintech e tal. Mas aqui tá. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Atenção, porque é o seguinte, é um grande momento do programa, né, Renata? Minha participação. Ai, papai, o Edinaldo, falei isso aqui mais cedo. O Edinaldo foi atacada de mestre, porque ele resolve 3 problemas com a decisão de trazer o Ancelotti. Por isso ele insistiu tanto. O primeiro problema que ele resolve é que ele deixa o escudo e vira o foco total para o Ancelotti. Hoje já se fala bem menos sobre a possível saída dele do cargo de presidente. Embora tenha muita gente, porque é um meio político muito forte, né, inclusive gente do judiciário ali e tal, tentando segurá-lo no cargo e tal, enfim. Então ele tira o foco, empurra todo o foco para a notícia da vinda do Ancelotti. Ele resolve um problema, de fato,
da carência de ter um treinador do gabarito que hoje nós temos, ele não teve. Depois do Tite, fez um grande trabalho, mas perdeu 2 Copas, mas o trabalho do Tite em números foi muito bom. E de lá para cá, uma tragédia absoluta. Então agora ele tem um treinador que é simplesmente o maior treinador de seleções da história. Pelo que ele conquistou fora, até a chegada da seleção, o maior da história. E o terceiro problema que a CBF resolve é que nenhum jogador que possa ser convocado pelo Ancelotti será maior que ele. Então são 3 coisas que serão resolvidas numa tacada só com a vinda do Ancelotti. Porque hoje ele é maior que qualquer jogador. Então ele conversa, embora a gente reconheça que seja um cara humildão e tal, ele enxerga os caras de cima para baixo. Então eu acredito, primeiro, que ele vai fazer esse time correr mais, que ele vai fazer esse time competir mais, porque ele tem estofo para exigir. Ele tem tamanho para exigir, ele tem conhecimento para exigir. Eu estou falando de competir, de ser um time para brigar mais. Qualidade a gente sabe que tem. E ele conhece muito bem todos os adversários que o Brasil vai ter daqui a pouco numa Copa do Mundo, que ele está próximo, vivendo mais de perto tudo isso. Então ele conhece cada principal jogador de cada seleção. Uma tacada de mestre. Virei Pachecão de novo. Camisa do Brasil está aqui ao lado. Daqui a pouco vou vestir. Everton Guimarães, se na prática tudo isso funcionar... Ai, nem quero pensar, mas vamos continuar falando de Carlo Ancelotti, tá bom esse assunto. Sabe que dia é hoje? É a continha aqui, né? Acumulada, 55 milhões, bônus de 31,6 milhões. Nossa, mas para com isso. Não chega a metade, você já tem. Edu, eu quero saber o seguinte. Teremos mais complacência, paciência com Carlo Ancelotti do que com outros técnicos? Ele terá um pouco mais tempo e mais liberdade para trabalhar? Ou vai ser aquela história de pressão desde o início? Não, eu acho que ele vai ter tempo, até porque ele está vindo, né, de outro país, né? Ele vai conhecer o nosso Brasil. Né? Eu fico imaginando, ele está falando da lista, né, dos pré-convocados. Será que vai ter algum aqui do Brasil? De repente, fala o nome, um determinado nome aqui Gerson. De alguns jogadores. Gerson. Sim, mas será que ele conhece o Gerson? A Lampa. Então, isso é questão, de repente... Se fosse com o Dorival, era mais fácil esse jogador. O Lampa apagou. Agora eu quero ver o Ancelotti... É pra quinta, é nós, Queiroz. Eu quero ver o Ancelotti nos estádios brasileiros, observando o jogo. Vai ser legal, vai ser uma atração. Vai ser uma atração à parte, entendeu? Vendo o Ancelotti nos estádios e Mas vai ver quem? Juventude Mirassol. Aí eu te pergunto assim... Mas ele não vai querer convocar ninguém do Juventude a princípio. Pode ser que alguém suja, vire o nome. No Bragantino. O Klopp assistiu o jogo. Klopp assistiu o jogo do Bragantino. Mas ele é diretor. Mas ele é o Klopp. Ele estava no Allianz Parque. A situação do Ancelotti se equipara a conquistas a ele. Estava trabalhando o Ancelotti também vai trabalhar. Não para ver o Bragantino. Mas assim, a gente fica imaginando mesmo, porque ele vai ter um ano, não é muito tempo. Parece muita coisa, mas é apertado. Às vezes, até tendo um ano, você consegue não absorver as coisas ruins que já passaram, ok. Mas eu fico pensando o seguinte, dá tempo dele conhecer mais aprofundadamente o futebol aqui do Brasil? Porque ele vai morar no Rio de Janeiro, vai acompanhar... Não precisa ir no estádio. Gente, para ver jogo, você pode ver o jogo da sua casa, da sua sala, ainda mais se você conhece. Mas é bom conhecer, eu acho que para ele vai ser legal. Ele já se ambientar mais, ele vai ser o técnico da seleção brasileira. Eu acho que ele vai dividir o tempo dele entre o Brasil e a Europa. Vai assistir os grandes jogos da Europa, vai ficar perto dos jogadores brasileiros. E para equilibrar um pouquinho, ele vai assistir alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Certamente vai ver Flamengo, vai ver Palmeiras, vai ver os times que estão com jogadores com maior nível. Só que hoje aqui joga mais estrangeiro que brasileiro. Se você analisar quantos estrangeiros jogam nos times brasileiros, é 50%. Então, olha como já fica menor o campo de observação para ele aqui no Brasil. Se ele disser que vai ficar na Europa, morando lá, assistindo o jogo por lá e deixar um assistente observando aqui, vendo os jogos via internet, qualquer coisa assim, também está dentro do quadro. Eu acho que ele vai saber ser gentil ficando um pouco aqui, mas vai ficar mais lá fora do que aqui. O que eu acho que muda é a imersão cultural que um técnico pode ter, né? Eu acho que ele pode ter... Imersão o quê? Imersão cultural, porque assim... Não, sério, o técnico da seleção é uma figura para os brasileiros quase que como uma entidade, uma referência, o cara que pode nos dar uma Copa do Mundo. Ele estando aqui, eu quero ver o Ancelotti
desfilando na praia de Copacabana, tomando uma caipirinha, conhecendo no meio. No carnaval ano que vem, antes da Copa. Não, eu quero isso ver não. no camarote. Mas deixa pra lá. Eu quero ver o Ancelotti ganhando uma Copa, não quero. Será que ele conhece os narradores? O que o Chico quer falar, que ele se transforma nesse brasileiro. Os grandes treinadores do mundo hoje, qual é o maior treinador do mundo pra você na tua geração? Da minha geração. Guardiola. O que o Guardiola pediu pro Neymar, pros caras? Eu quero um dia ir no carnaval no Rio de Janeiro. Não, legal. Em São Paulo, quero ir no Rio. Mas depois que ele se aposentar, depois que ele não vai trabalhando. Eu usei o carnaval como uma figura, gente. Eu tô dizendo ele O carnaval já deu tanta confusão com o Neymar esse ano. Não, claro que não. Já foi. Mas a gente fica imaginando, Renato, imagine os jogadores vendo o Ancelotti no banco de reserva. Os jogadores da seleção brasileira. Tá maluco. Então você vê os jogadores olhando para um treinador e fala, cara, o que ele fala, eu tenho que fazer. Será que ele vai pedir licença para entrar numa rodinha de pênalti? Você levantar o dedinho? Isso para o jogador vai ser muito importante. Agora, cabe aos jogadores entenderem que, cara, você está sendo treinado por um dos melhores treinadores do mundo. Então, eles vão ter que ter aquela coisa assim, peraí, a camisa da seleção brasileira e o treinador que está aqui agora, nesse momento, é mais importante que nós, jogadores. Há poucos dias, não tem nada a ver, mas não sei porque lembrei disso, o Pedrinho, que hoje comanda tudo no Cruzeiro, dono do Cruzeiro, disse o seguinte, aqui, que é raro, aqui sai todo mundo, mas o técnico fica. E aí saiu o Dudu, né? Dudu. Então eu só digo uma coisa, o Ancelotti, se ele não tiver esse nível, se a CBF não chegou pra ele e disse, ó, é você que manda, o que você fizer, nós vamos abraçar, é um ano. É a Copa do Mundo, não tem outro... É isso, gente. Ele chegou aqui com moral, com respeito, ok? Mas eu, na minha opinião, ele chega com liberdade de comando. Porque se não for assim... Quem tava escalando o Brasil? Era só o Dorival? Era só o Diniz? Não viria sem essa autonomia. Eu concordo. Sem a carta branca, ele não viria. Mas, gente, o cara é campeoníssimo, vai ser respeitado, o jogador vai olhar pra ele. O cara que não jogar por ele, não é a culpa do treinador. Vai ser a culpa do cara. Esse é o grande detalhe. Os valores serão invertidos na seleção brasileira. Porque antigamente só falava o quê? O treinador escalou mal, o treinador montou mal, o treinador não pôs a posição correta. Com ele não vai ter isso. A experiência, a bagagem, a história futebolística dele como treinador campeoníssimo vai fazer com que o atleta acorde para a realidade e fale, eu vou ter que jogar. Concordo. E se eu não jogar, eu tô fora. E acabou, ele vai fazer isso. Ele tem carta branca, certeza. Ninguém vai assumir a seleção com influência externa. Ele não vai aceitar. Não vão mandar ele mais. Não aceitou isso nunca no Real Madrid. Os empresários não vão mandar mais, então. Porque se for um ano, a tendência é que não manda. O principal seleção, Edinaldo colocou Ramon, Diniz, Dorival, totalmente perdido. Agora acertou em cheio com o Ancelotti. Acertou. Apesar de que a situação ainda é conturbada, não sei se vai ficar, vai sair. Só que os jogadores também, a seleção brasileira tem craques. E craques que não jogam nada. Só uma coisinha, não muda nada classificar em... É isso aí, nação rubro-negra. Essas foram as análises e a opinião dos principais programas esportivos sobre o confronto entre Flamengo e LDU. Um jogo que vai deixar muito comentário na história. Isso porque o Flamengo precisa ir para cima e ele garante que vai. Então, tem muita discussão por aí, né? Mas, enquanto isso, comenta aí, diz o placar. Quanto que vocês acham que o Flamengo vai dar em cima da LDU nesse jogaço que acontece na quinta-feira. Se curtiu o vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. E lembrando, galera, de deixar os créditos aí para os donos da bola, SBT Rio, o Jogo Aberto e a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.